Boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema osteoarticular ou sistema esquelético, tá? Nós vamos entender um pouquinho sobre os ossos, uma noção geral, né? Não só sobre osso, mas também sobre articulações e um pouquinho de músculos que nós vamos ver ainda na próxima aula, tá bom? Gente, ó, quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente faz uso de cartilagens, que a gente vai entender o que é, articulações, ossos e músculos, certo? Essas 4 estruturas aí. A esse conjunto aí a gente dá o nome de sistema locomotor. Tem a ver com movimento, né? Porque é se locomover. Então, quando eu falo de sistema locomotor, eu estou falando de cartilagens, articulações, ossos e músculos. Tá bom? Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando eu falo em sistema esquelético, eu só vou falar em 2 estruturas. Mas se eu falar em sistema locomotor, são essas 4, ok? Ó, as estruturas ósseas, gente, elas correspondem a cerca de 20% do nosso peso, tá bom? E os ossos, eles têm função muito especiais no nosso corpo. Por exemplo, vou citar aqui algumas funções: proteção, o apoio, a locomoção, armazena minerais. Vocês sabiam? A gente vai estudar já com mais detalhes, tá bom? E também ajuda na nossa sustentação, ok? Então, o sistema esquelético, ele é composto por 2 estruturas apenas, ossos e cartilagens. Por quê? Porque tem a ver somente com osso. Então, sistema esquelético, ossos e cartilagens. Sistema locomotor, aí, além dos ossos, cartilagens, tem as articulações e os músculos, lembram? Então, o que são ossos? Gente, ossos são órgãos que são branquinhos, né? Eles são muito duros e eles se unem um ao outro por intermédio do que a gente chama de articulação, que é o que ajuda a movimentar. Porque como os ossos eles são rígidos, se ele não tivesse as articulações, nossos ossos seriam fixos, né? A gente não conseguiria fazer nenhum tipo de movimento, ok? Então, o osso, gente, é um tecido vivo, ele é muito complexo e dinâmico também. E é o principal tecido de apoio do corpo humano. É o que faz a gente realmente ficar em pé, certo? São os ossos. O tecido ósseo, como eu já falei, tem muita rigidez, né? É muito forte, muito resistente à pressão e tem 2 funções principais. Existem várias funções, como eu falei no início, do sistema ósseo, mas as 2 principais é a proteção e a sustentação. Protege o que, professora? Os ossos. Daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes, tá bom? Gente, vocês sabiam também que os ossos, eles armazenam algumas substâncias? Dentro dos nossos ossos existem minerais, cálcio, fosfato, que ajudam demais a fortalecer os nossos ossos. Tanto é que quando a gente vai ficando idoso, a gente vai perdendo esses minerais e os nossos ossos vão ficando mais frágeis. Já ouviram falar que os idosos têm que ter muito mais cuidado com eles, porque se eles caem, eles têm uma probabilidade maior de quebrar o osso? Por quê? Porque eles já estão com menos minerais, né? Menos cálcio e fosfato, os ossos já estão mais fracos. Ok, gente? Ó, aqui no tecido ósseo, no sistema ósseo, nós vamos ter 3 células principais que são típicas de ossos. E eu preciso que vocês aprendam esses nomes aqui. Quais são essas células dos ossos, gente? Os osteócitos são nomes diferentes, mas se vocês treinarem, vocês conseguem. Osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, certo? São 3 tipos de células que são típicas do sistema ósseo. Ó, aqui é só a nível de conhecimento para vocês. Isso aqui é uma matriz, ó, dentro do osso. Dentro do osso tem esses caminhozinhos aqui, ó. São esses canais que a gente chama. E é por aqui, ó, que é nutrido os ossos. A nutrição das células que se localizam dentro dessa matriz aqui, tá bom? Dos ossos. Ó, externamente, ou seja, por fora, os ossos eles são cobertos por uma camada, tá certo? E internamente é por outra camada. Por dentro, os ossos eles são esponjosos,
tá bom? São cheios de buraquinhos, parecendo uma esponja mesmo. Eles são revestidos externamente por uma camada chamada, uma membrana chamada periósteo. E por dentro é uma camada chamada endósteo. Então, assim, uma dica. Endo é de dentro, não é isso? Então, se é endósteo é a membrana que recobre os ossos, o que, gente? Internamente. Eu preciso que vocês aprendam isso, porque nós vamos ter isso em exercício avaliativo, tá bom? E por fora, o nome da membrana é periósteo. Os ossos, gente, eles apresentam grande sensibilidade e eles têm uma capacidade muito grande de se regenerar. Quanto mais novo for o ser humano, né, mais a capacidade de, por exemplo, quebrar um osso e o osso se regenerar, tá bom? Ó, aqui, no interior dos ossos existe uma estrutura. Sabe como é o nome dela? Medula óssea. Vocês achavam que medula só existia aqui na nossa coluna? Não. Dentro dos nossos ossos existe uma medula chamada medula óssea. E essa medula, gente, ela tem uma parte vermelha e uma parte amarela. A parte vermelha é muito interessante. Gente, a parte vermelha da medula é aquela que forma todas as nossas células do sangue. Vocês sabiam disso? Então, é dentro dos ossos que se formam as células do sangue. Porque dentro dos ossos tem a medula e é na parte vermelha da medula que se formam essas células do sangue. E a parte amarela é uma parte constituída por tecido adiposo. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em tecido adiposo, vocês vão lembrar de gordura, certo? Então, a parte amarela, ela não produz células do sangue, ela apenas produz gordura, ok? Ficou entendido? Vamos lá. Olha aqui, gente, ó, isso aqui é um osso, olha aqui a parte vermelha, tanto nas extremidades, em cima e embaixo. Essa parte vermelha, gente, da medula, ó, é o que produz as células do sangue. E no meio, essa parte amarela é só gordura, tá bom? Então, aí é a medula óssea. Cartilagem, já ouviram falar? Gente, cartilagem é um elástico, tá bom? É uma forma elástica de um tecido conectivo. O que quer dizer conexão? Eu quero que vocês entendam que a anatomia tudo vem na origem do nome. Se vocês prestarem atenção na origem do nome, vocês vão conseguir matar a charada. Se eu quero dizer que é um tecido conectivo, quem faz conexão faz o quê? Junta, não é isso? Então, é um tecido que fica entre um osso e outro. Olha aqui que interessante, gente. Ó, aqui é um osso, aqui é outro osso. Tá vendo essa borrachinha aqui, azul? Isso é a cartilagem. É como se fosse para calçar os ossos. Para quê, professora? Porque se não tiver a cartilagem, na hora da movimentação, tá bom? Da articulação, o que é que vai acontecer? Um osso vai bater no outro e vai causar aí uma lesão óssea. Então, para não ficar um osso batendo no outro, forma-se essa cartilagem, que é essa borrachinha aqui para proteger essas extremidades. A cartilagem, gente, ela não tem um suprimento sanguíneo próprio, ou seja, não tem sangue nela. Consequentemente, se não tem sangue, não tem oxigênio. Então, ela recebe oxigênio e nutrientes de outras células, tá bom? Olha aqui, prestem atenção, um desgaste na cartilagem. Aqui é uma cartilagem normal, essa azulzinha, e aqui são dois ossos, mas tá vendo que aqui a cartilagem tá toda desgastada? Gente, essa cartilagem desgastada, o que é que vai acontecer? Um osso vai pegar aqui nessa parte, que isso aqui dentro, ó, isso aqui dentro é o que a gente chama de, é um ligamentozinho, é o que a gente chama disco, né, vertebral. É como se fosse esse disco, ele fica entre um osso e outro, entre uma cartilagem e outro, para poder a gente movimentar. Dentro aqui das cartilagens também existe um líquido. Esse líquido é o líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido nutre as nossas cartilagens, tá bom? E os nossos ossos, para não deixar que eles enfraqueçam. Se por acaso houver uma inflamação nessa articulação aqui, ó,
é por conta do líquido. O líquido aqui, ó, líquido sinovial, a articulação também tem esse nome, sinovial. Tá vendo como tá aqui cheio de líquido aqui fora? Isso é uma inflamação que a gente vai entender mais na frente, que é o que a gente chama popularmente de água no joelho, ok? Olha aqui. As funções do sistema esquelético, como eu falei para vocês no início, sustenta, né, é o apoio para o nosso corpo, os ossos, protege as estruturas vitais. Quais são essas estruturas vitais? São as estruturas importantíssimas do nosso organismo, que é o coração, os pulmões, o cérebro. Como é, gente, que os ossos, eles protegem essas estruturas. Por exemplo, o coração e o pulmão e os pulmões, eles ficam na região do tórax. E no tórax a gente tem que ossos é que protegem? As nossas costelas. As costelas, elas protegem esses órgãos. Porque imagina aí, se não tivesse essa parte aí de ossos, o nosso esqueleto, se não tivesse o tórax, os órgãos iam ficar soltos, né? E aí qualquer coisa ia fazer o quê? Perfurar esses órgãos. Dentro do nosso, aliás, na nossa cabeça, nós também temos ossos, que é o crânio. E eles protegem quem? O nosso cérebro, tudo que está dentro, né? Assim? Também serve como base mecânica para o nosso movimento, porque só com o músculo a gente não conseguiria se movimentar. Armazena minerais, como eu disse para vocês, como o cálcio. E tem uma função muito importante também dos ossos, que é chamada de hematopoética. Vocês já ouviram falar? Gente, vocês sabiam que essa função hematopoética significa que é o suprimento contínuo de células sanguíneas novas? Ou seja, nos nossos ossos, né, tem a medula, e dentro da medula que produz o tempo todo células do sangue. Por isso que tem essa função. Hemato significa sangue. Toda vez que ouvirem falar em hematologista, né, é um médico que tem a ver com sangue, hematologia. Então, hematopoética é a função que o osso tem de produzir células sanguíneas através da parte vermelha da medula. Ok, pessoal? Vamos lá. No corpo humano de um adulto, existem 206 ossos. Vocês sabiam disso? 206 ossos que apresentam várias formas, tamanho, estruturas, não é isso? Ó, a cabeça, vamos lá? Primeira parte superior do corpo, né, que está fixada pelo pescoço, é a nossa cabeça. A cabeça, ela se divide em crânio, que é a parte de cima, não é? Dos ossos, e a face. O crânio, gente, é a parte posterior, como eu já falei. No crânio dentro dele está o encéfalo. Vou dizer agora, vou adiantar uma curiosidade para vocês, muito importante, que a gente vai estudar em sistema nervoso. Dentro do nosso crânio não chama-se cérebro, chama-se encéfalo. O cérebro, gente, é só uma parte do encéfalo, ou seja, é uma das partes que tem dentro do nosso crânio, entenderam? Então, a face é essa parte que aqui é identificada porque tem os olhos e o nariz e a boca, porque ninguém vai dizer que a face é na nuca, né? Porque se eu disser onde é a face e a pessoa apontar para a parte posterior, significa que é a nuca. Então, todo mundo sabe que é onde a gente tem os olhos, a boca e o nariz, é a nossa face, não é isso? Olha aqui. Olha aqui que legal, gente. Esse aqui é um crânio, tá vendo? Ó, tem a parte da frente, que é essa parte da face, e tem a parte do crânio, que é essa parte, ó, arredondada aí de cima. E esses são os principais ossos da face que eu quero que vocês aprendam. Estão vendo esse osso aqui? É o osso da testa. É o osso frontal. Vamos lá? Frontal. Agora, eu quero que vocês peguem essa outra figura aqui do lado para a gente treinar. Olha aqui. Osso frontal é o da frente. Aqui, na parte superior, nós temos os ossos parietais de um lado e do outro. Perto do ouvido, nós temos as têmporas, ou seja, ossos temporais de um lado e de outro. Atrás, nessa daqui, eu quero que vocês vejam, nessa figura. Aqui. Osso occipital, que é esse osso da nuca. Então, vamos lá, novamente. Frontal, parietais, por quê? Porque são dois, é um de cada lado. Temporais, porque também é um de cada lado. E occipital, que é o osso da nuca.
Esses outros ossos aqui, que vocês também precisam saber, vamos lá. Osso nasal, tá vendo? Aqui eu tenho o vômer, que é esse ossinho aqui que fica dentro do nariz, tá bom? Esse osso aqui, gente, ó, aqui da bochecha, chama-se zigomático, são das maçãs do rosto, tá certo? Esfenoides são esses ossos que ficam aqui dentro, ó, lá dentro, que parece aqui, parece uma asa de morcego, né? Parece um morcego aberto, pronto, lá dentro. Osso lacrimal, que a gente sabe que é o que tem a ver com aqui a parte das lágrimas. Aí eu quero que vocês diferenciem. O osso aqui do bigode é a nossa maxila ou maxilar. E o do queixo é a nossa mandíbula. Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Passando aqui. Além desses ossos aí, gente, dentro dos nossos ouvidos, ó, existem os ossos, dentro dos ossos temporais, que é aqui nessa parte que é do ouvido, existem 3 ossinhos bem pequenininhos, são 6 na verdade, 3 de cada lado. O nome de um, bigorna, olha o outro, estribo e o outro, martelo. Vamos lá? Aqui é o nosso tímpano, tá vendo? Ouvido, tímpano. Entrando, eu tenho martelo, bigorna e estribo. Esses 3 ossinhos tem de cada lado, certo? Dentro dos ossos temporais, ok? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é o ouvido, pavilhão auditivo. Entra aqui, existe essa estrutura aqui bem conhecida, que é a cóclea, que ela parece um caracol, né? Tem muito a ver com o nosso equilíbrio, certo, gente? Então, aí são todas as estruturas a nível de conhecimento, tá bom? E aqui no nosso tronco, então já vimos a nossa cabeça, né? Os ossos da nossa cabeça. Agora, os ossos que formam o tronco, né? Eu tenho as costelas, o osso externo, que eu vou explicar já já onde ele fica, a clavícula. E na parte posterior, ou seja, nas nossas costas, nós temos 2 escápulas, que eu vou dizer já já o que é, as vértebras que formam a coluna vertebral. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma figura para mostrar a vocês. Aqui são vértebras. Deixa eu passar aqui porque vai ficar isso. Aqui na parte do tronco nós temos as costelas. O osso externo é esse ossinho, gente, que fica bem aqui no meio, ó, do coração, bem na frente. Esse ossinho aqui, ele tem, gente, olha, 3 nomes que eu vou ensinar já já. Mas essa parte aqui de baixo é uma cartilagenzinha. Tanto é que se a gente apertar, se você apertar assim aí nessa região aí perto do seu peito, você vai sentir uma dorzinha assim, né? Porque é uma cartilagem. É abaixo, gente, desse osso externo, 3 centímetros, de 3 a 5 centímetros, que a gente vai fazer as massagens cardíacas quando as pessoas estiverem precisando. Vocês vão estudar isso em urgência e emergência. Aí, na parte de trás, eu falei para vocês que tem as vértebras, ó, formando a coluna vertebral, e as escápulas. Escápula, gente, é o que a gente chama de pá. Não tem gente assim, eu tô com a dor na pá. É nessa região aqui das costas, né? Esses 2 ossos, que só tem um, grandões aqui, a gente chama de escápula. E as clavículas são esses ossinhos aqui que quando a gente tá bem magrinho, dá até para ver, né? É aqui nessa região aqui perto do pescoço. A gente vai estudar isso já já com mais detalhes, tá bom, gente? Vamos lá? Então, o tronco, a gente já viu, né? Aí a gente chama, ó, a coluna vertebral é o que a gente chama, é onde tem as vértebras, né? Começa do crânio até embaixo, a pelve, não é isso? Inicia-se logo abaixo do crânio e é formada depois, a coluna vertebral, ela é formada por 5 regiões distintas. A primeira região chama-se de cervical. Já ouviu falar assim, eita, fulano tá com a dor na cervical? É a parte da coluna que fica pertinho do pescoço. Ela é formada por 7 vértebras. A cervical, tá bom? Aí o que eu quero que vocês aprendam, gente? Todas essas vértebras, elas têm um nome, mas eu quero que vocês saibam 2. A primeira e a segunda vértebra, eu preciso que vocês saibam o nome delas. A primeira se chama atlas e a segunda se chama axis. Por que essas são tão importantes, gente? Porque essas 2
vértebras, elas são responsáveis pela sustentação e movimentação da nossa cabeça. Elas são muito importantes. Então, a primeira se chama atlas e a segunda axis. Então, e a primeira região da coluna vertebral é a cervical. Tem quantas vértebras nela? 7, ok?